Saudações alvinegras! Hoje nós vamos falar brevemente, de maneira bem sucinta, sobre os 10 maiores artilheiros, os 10 maiores jogadores, sobretudo goleadores, né, da história do Atlético. Principalmente esse tema é importante, ou esse tema é interessante, por conta de uma exposição pessoal que às vezes nós fazemos, tanto em função de idolatria ou de memória mesmo, no qual nós inserimos dentro desse contexto de maiores goleadores da história do clube, alguns jogadores que porventura não estarão entre os 10 aqui, e tem alguns que estarão aqui elencados, que estão entre os 10 maiores artilheiros do clube, e que por vezes ou a gente desconhece um pouco da sua trajetória, da sua história, ou a gente de fato não sabia que ele fazia parte desse seleto grupo de maiores goleadores, os 10 maiores, né, em especial. O 10º maior artilheiro, eu acho que ele é um pouco desconhecido do grande público. Os outros, pelo menos, as pessoas já ouviram falar, e o 10º suponho que vai causar um pouco mais de espanto para uma parte da torcida, daqueles que visualizarem esse vídeo. Eu vou começar falando sobre os maiores artilheiros em ordem crescente, né, em termos de posição, mas decrescente em termos de números, porque não é surpresa para ninguém quem é o maior artilheiro da história do Galo, quem é o detentor do maior número de gols na história alvinegra, que é Reinaldo, né? Não podia ser diferente. Reinaldo, que certamente é o jogador de melhor qualidade técnica que já vestiu a camisa do Atlético, né, pelos relatos que se tem. Reinaldo certamente foi um grandioso, um belíssimo jogador, e certamente, em que pese a ausência de um grande título, o Reinaldo, que nos escapou em 78, né, que é a final de 77 do Campeonato Brasileiro, e em 80 nos foi tirado, em 81 nos foi tirado a Libertadores, entre outras circunstâncias também, por outros motivos também. O Reinaldo certamente é o maior e melhor atleta que vestiu a camisa do Atlético, sobretudo pós anos 50, porque até então a gente tem pouca possibilidade de expressar sobre os outros jogadores anteriores, sobretudo das primeiras décadas, né? 10, 20, 30. Infelizmente, o material que nós dispomos para poder fazer qualquer tipo de avaliação é bem escasso. Bom, mas Reinaldo, então, ao longo da história dessa sua trajetória belíssima pelo Atlético, ele tem 255 gols, ele detém ainda hoje a melhor média de gols em uma edição de Campeonato Brasileiro, que foi no Campeonato de 77, né, que terminou em 78, e ele fez 28 gols em 18 jogos, uma média de 1,56 gols por jogo naquela edição do Campeonato Brasileiro. A média dele no total em relação aos jogos do Atlético é grandiosa, também eu vou falar sobre média posteriormente. Ele ganhou 8 títulos mineiros como Atlético e outras 2 edições da Taça Minas Gerais, além de outros torneios que era muito comum naquela época, naquele período, muitas excursões à Europa, torneio em Amsterdã, França, e outros correlacionados ali naquele período. Então a história do Reinaldo é grandiosa e evidentemente é o maior artilheiro do Atlético, o rei, o grande artilheiro do Mineirão e aquele que levou e fez uma geração enorme de atleticanos frequentarem o Mineirão e irem ao Mineirão também para ver Reinaldo brilhar e jogar. O segundo maior artilheiro do Atlético, evidentemente, também é algo que não é surpresa para quase ninguém, porque o homem fazia gol de tudo quanto era forma, porque para ele não existe gol feio, feio é não fazer gol. Dario José dos Santos, o Dará Maravilha. Dario é o segundo maior artilheiro da história do Atlético, com 211 gols, né? 44 gols a menos que o Reinaldo nessa contagem total. Eu, especialmente, particularmente, gosto muito do Dadá, não só pelo folclore, mas porque ele foi um jogador muito especial, muito importante para o Atlético, principalmente em 2 ocasiões. Na verdade, em 3 ocasiões, né? Mas principalmente nas 2 ocasiões relacionadas a títulos e uma de um evento em si, que foi muito importante à época. Os 2 títulos, em 70, ele junto com o Tele Santana e outros jogadores que basicamente formaram a base do time campeão em 71, eles foram campeões mineiros, depois de um longo período
do Atlético sem conquistar esse título, um grande período. Depois de uma década de 50 tão vitoriosa, a década de 60 foi mais penosa em relação a esse aspecto de títulos, de conquistas do Campeonato Mineiro. E aí, em 1970, o Dadá, junto com, como eu disse, a base basicamente do time de 71, consegue trazer de novo esse título e dar a festa para a massa que estava sedenta já há alguns anos em função da escassez de conquistas naquele período. E em 71, evidentemente, Dario fez aquele gol antológico contra o Botafogo, que consolidou, né? Porque o título já viria mesmo com empate, mas aquele gol consolidou o título do Atlético no Maracanã da melhor maneira possível, com Dario parando no ar. Além de tudo, Dadá sempre foi o artilheiro por onde passou. Depois voltou ao Atlético em 78 para de novo ser campeão mineiro, daquela que seria a abertura da série do hexacampeonato, né? E Dario sempre muito importante para a história do futebol brasileiro, não só pelas suas frases, pelo seu folclore, pelo seu jeito alegórico e muito divertido de lidar com as situações, mas porque sim, de fato, foi um grande artilheiro e por onde passou ele deixava sua marca e foi artilheiro de várias edições de vários campeonatos brasileiros. Então Dario é o segundo maior artilheiro da história do Clube Atlético Mineiro, com 211 gols. O terceiro, Mário de Castro, fez 195 gols. Mas a questão é que nem é o número de gols que Mário de Castro fez o que o torna não só o que o coloca não só numa posição de destaque nessa lista, mas também numa posição de destaque da história do Atlético e da história do futebol brasileiro. O Mário de Castro ele fez 195 gols pelo Atlético, ele só jogou pelo Atlético e ele fez apenas 100 partidas. Se a gente fizer uma conta bem básica e rápida, a média dele é de 1,95 gols por jogo. É um negócio assustador, absurdo, e como eu disse, ele detém até hoje a melhor média de um jogador de futebol no Brasil, em termos de gols, né? E o Mário de Castro ele foi muito importante porque ele não só compôs junto com o Said e com o Jairo, o trio maldito, mas quando ele ingressou no Atlético em 1925, eles conseguiram no ano seguinte, impor fim a um período de títulos do América. O Atlético havia sido o primeiro campeão mineiro, né, campeonato da cidade à época, em 1915. Depois o América emplacou de 16 a 25 uma série de títulos, o decacampeonato, famoso decacampeonato, e o Atlético pôs fim a essa série com o trio maldito já em 26, sendo bicampeão posteriormente em 27. Então, o Mário de Castro, junto com o Said, que está aqui nessa lista também, e o Jairo, que conseguiram, junto com seus companheiros na época, por fim, a essa sequência de grandes vitórias americanas, que começou ali a transformar, que começou ali a fabricar de fato a grande rivalidade entre os dois clubes mais antigos da capital, os remanescentes. Mas o Mário de Castro tem algumas histórias interessantes, mas a gente vai falar sobre ele em um episódio específico, para que vocês conheçam melhor o que foi o Mário de Castro, a grandeza, a grandiosidade dos seus feitos e como ele era recepcionado pela torcida também. O quarto também é um jogador folclórico e que eu até sou meio temeroso a dizer que muitas pessoas conhecem o nome, ouvem menção do nome, muito mais por conta da premiação da rádio aqui de Belo Horizonte do que necessariamente pela sua história mesmo, a sua trajetória, que inclusive é muito bonita. O quarto artilheiro, o quarto nome dessa lista é o Guará, que fez 168 gols com a camisa do Atlético. O Guará é uma coisa impressionante, não só a quantidade de gols que ele fez, mas também a forma como ele atuava, né? Há relatos de torcedores, inclusive, em alguns livros relacionados a histórias do Atlético, que dizem que o Guará ele era muito à frente do seu tempo, né? Um jogador bem diferente do que se via à época. Além disso, ele estava na campanha do título de 1937 da Copa dos Campeões dos Campeões. Ele era uma das peças importantes ali, ao lado do Rezende, do próprio Cafunga. E o Guará sempre é citado, mas eu acho que poucas pessoas conhecem de fato a história dele. Depois, mais à frente, ele teve um acidente que acabou limitando e terminando de maneira muito precoce até a sua carreira. Depois também a gente vai contar um pouco sobre o Guará de maneira mais específica, relatando algumas coisas bem relacionadas apenas a ele. Então o Guará é o quarto dessa lista com 168 gols, que também tem uma média muito interessante, como eu disse, em relação às décadas, né, de 20 e 30, não se tem
precisamente todos os dados, então fica impreciso um pouco em relação à quantidade de jogos que o Guará fez com a camisa do Atlético, até por conta desse problema que ele teve depois, mas ele figura na lista aí como o quarto maior artilheiro com 168 gols. Após o Guará, alguém já mais recente, entre aspas, né? Porque é o Lucas Miranda, que tem 152 gols com a camisa do Atlético. O Lucas, ele atuou no Atlético entre os anos de 40 e 50, inclusive fez parte de um time, de um Scratch, que para mim é um dos maiores da história do Galo, de 1947 a 49, culminando com 50, que depois foi campeão do Gelo. O Lucas, evidentemente, como eu falei, ele esteve na campanha, esteve na campanha da expulsão do Atlético à Europa, inclusive ele ganhou o Atlético fez 10 jogos, ele ganhou uma premiação por não ter sido expulso em nenhum dos 10. Era muito comum nessa época premiarem jogadores pela conduta, pela forma como ele, de lealdade, mesmo sendo viril o futebol à época, era comum haver uma premiação para os jogadores que não fossem expulsos, porque também era muito comum que houvessem expulsões nesse período. Então ele, nessa excursão à Europa, ele acabou recebendo esse prêmio, essa condecoração aí, em função da sua boa conduta esportiva. O Lucas, então, figura na quinta posição, com 152 gols. Inclusive, o Lucas Miranda, ele era muito conhecido por fazer gols. Ele era conhecido na Europa, ele ficou conhecido por ser o acrobata, o artilheiro acrobata. Interessante que ele não é oriundo de Belo Horizonte, ele é de Curitiba, natural de Curitiba, jogou em outros clubes antes de chegar ao Atlético. Salvo engano, em 1944 ele chegou ao Atlético. 46 ele chegou ao Atlético. O sexto da lista é o Said, que compunha o trio maldito, fez 142 gols. Inclusive, o Said, posteriormente, ele foi treinador do Atlético. Ele comandou o Atlético em algumas oportunidades posteriormente ao término da sua carreira como jogador. O Said fez 142 gols, como eu disse, compunha junto com o Mário de Castro e o Jairo, o trio maldito, também ajudou na composição do bicampeonato do Atlético, ele foi tricampeão mineiro pelo Galo, e os três juntos, Jairo, Said e Mário de Castro, vocês fizeram 459 gols pela história do Atlético, jogando por pouco tempo juntos, né? Pouco mais de 5 anos. O sétimo artilheiro já é alguém mais recente, bem recente inclusive, de grande memória para alguns atleticanos, em que pese toda a questão relacionada a posterior, o que aconteceu depois. O sétimo artilheiro é o Guilherme, grande Guilherme, fez 139 gols com a camisa do Atlético. O Guilherme, que chegou ao Galo em 1999 e teve a sua passagem culminando em 2003 pelo Atlético. O oitavo é também um conhecido de muita gente, é o Baldo Miranda, o oitavo maior artilheiro. O Baldo fez 135 gols, ele era conhecido como o artilheiro dos gols espíritas. O Baldo, que é muito conhecido por ter sido carregado várias vezes do Independência até a sede de Lourdes. Era muito comum, porque o Baldo sempre fazia gols muito importantes, gols difíceis, gols inesperados, e ele adorava fazer gols em clássicos. Então ele sempre foi um carrasco do Cruzeiro. Então o Baldo participou da campanha do pentacampeonato, inclusive, e o Baldo é lendário, inclusive. Entre todos esses que nós citamos até então, até o oitavo, o Baldo reside ainda em Belo Horizonte, ainda tá vivo. Inclusive um adendo. A Vera Pontes, que é a filha do Baldo, ela está tentando angariar fundos de novo para uma nova edição do livro do Baldo. O Baldo tem um livro que já foi editado, foi lançado algumas vezes, e vai ter uma reedição desse livro. Então, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da vaquinha que está sendo feito pela filha dele para relançar o livro novamente, que é de suma importância para entender o contexto daquele período, como era ambientado o futebol e como eram tratados os jogadores do Atlético em especial, os ídolos do Atlético, que, como eu disse, nos anos 50 o Atlético obteve
a primeira grande sequência, que depois foi batida em 83, mas até então a maior sequência do pentacampeonato, da qual o Baldo fez parte da campanha, inclusive. O nono artilheiro, também muito conhecido da grande maioria dos torcedores, sobretudo os da década de 90, que acompanharam desde a década de 90, e mesmo quem nasceu depois, nos anos 2000, ainda conseguiu pegar ainda aquele último suspiro, que é o Marques. Marques fez 133 gols, 2 gols a menos apenas que o Baldo. O Marques começou a sua passagem pelo Atlético, iniciou em 97, né? Depois, findando naquele Campeonato Mineiro, aquele lendário Campeonato Mineiro, aquela final em que ele ainda foi brindado com um gol contra o Ipatinga no Mineirão. E o Marques, de memória, assim, engraçado que o Marques tem uma coisa interessante, que ele não era centroavante. De todos esses aqui, todos eles eram homem-gols mesmo. Embora o Guará, o Said tinham características mais diversas, mas o Marques era mais tido como um garçom do que necessariamente um centroavante mesmo, um fazedor de gol, aquele típico cara que empurra a bola para dentro, e ainda assim o Marques conseguiu fazer muitos gols, né, como eu disse, ficando apenas a 2 gols atrás do Baldo Miranda, que era de fato um centroavante. O Marques, que teve uma temporada de 2001 maravilhosa, a gente lembra muito de 97, de 99, mas 2001 o Marques foi o artilheiro, inclusive, do Atlético no campeonato durante um bom tempo. Então o Marques em 2001 teve uma temporada esplêndida. Eu considero, inclusive, como a melhor sequência dele em ano assim, do Atlético, mesmo com 99 ele tendo brilhado muito, tendo sido muito decisivo, muito participativo. E importante para o Guilherme. 2000 também, ele foi muito importante nas campanhas do Atlético, mas 2001 acho que o Marques fez um ano maravilhoso. E o último, 10º artilheiro, é esse que eu disse, que eu até deixei para o final, porque esse eu acho que ele é menos conhecido do grande público de maneira geral, que é o Nívio Gabricha. Ele fez 126 gols. Também o Nívio é quase que contemporâneo do... Ele é um pouco anterior ao Baldo, ele é contemporâneo ao Lucas Miranda. Inclusive o Nívio também esteve na campanha da excursão à Europa. Esse eu acho também que é alguém que a gente pode explorar um pouco mais, porque eu vejo o Nívio pouquíssimo lembrado, por isso inclusive eu quis deixá-lo para o final, para que vocês possam depois pesquisar alguma coisa sobre ele. Provavelmente eu devo fazer algum material sobre o Nívio, porque é um jogador de rara qualidade e de boa lembrança, de boa memória, inclusive nos lances que a gente vê pela internet relacionados a excursão do Atlético à Europa. O Nívio está sempre presente, fazendo boas jogadas, fazendo gols, inclusive. Então, é alguém de rara lembrança, que também foi pentacampeão mineiro. O Nívio ganhou as edições de 46, 47, 49, 50 e 52, ou seja, ele estava nesse processo que depois desencadeou no pentacampeonato. Também, a gente vai fazer uma sequência depois contando sobre os primórdios do Atlético, do pós-guerra, como foi essa recolocação no Atlético no pós-guerra. Depois a gente vai falar um pouco também sobre a questão de como se iniciou o Atlético, como se deu o processo do Atlético na transição entre o que era o futebol amador e depois o futebol profissional. Como foi o comportamento do futebol mineiro nessa época e como o Atlético se posicionou nesse cenário, né, sendo, como a gente sabe, o grande clube de Minas Gerais durante todo esse período. Bom, então, como eu disse, esses seriam apenas os 10 primeiros, os 10 maiores artilheiros da história do Atlético. Muita gente se surpreende. Chegamos até aqui e não citamos o nome do Jairo, que é o 12º, que faz parte do trio maldito lá, como eu disse. O Éder Aleixo, que também está numa posição ali de 13º, né, 13, né, uma posição honrosa para o Éder, que também não era um atacante de ofício. E aí a gente sempre se pergunta assim, mas e o Tardelli, que recentemente fez muito gols pelo Atlético, inclusive tem 112 gols, o Tardelli está um pouco atrás. Tem também o Rezende, como eu falei mais cedo, que ocupava uma posição de destaque junto do Guará, na época da Copa dos Campeões em 1937. Tem o próprio... Aí muita gente se questiona assim, mas o Reinaldo fez muito gols pelo Atlético, o próprio Gerson, esses estão numa posição mais abaixo, não conseguiram chegar aos 100 gols. Eu fiz um cálculo médio, levando em consideração o número de jogos e os gols feitos. E, como eu disse, o Lucas Miranda é incontestável, não dá nem para colocá-lo numa situação... Perdão, o Mário de Castro, né? O Mário de Castro é incontestável, não dá nem para colocá-lo entre os outros meros mortais, porque ele tem 1,95 gols de média por partida. Mas entre os artilheiros, depois do Mário de Castro, que é fora da curva, o que tem maior média de gols, por incrível que pareça, é o Dario.
O Dario tem uma média de 0,72 gols por partida com a camisa do Atlético. Depois do Dario, o que se aproxima mais dessa média é o Guilherme, tem 0,67. E o Nível tem 0,69, né, anterior ao Guilherme. O Guilherme tem 0,67. E o Nível, que tem uma média altíssima. Isso só para a gente comparar, porque o artilheiro mais recente do Atlético, o grande artilheiro da última temporada, é o Hulk. O Hulk fez 70 jogos pelo Atlético até então, já tem 39 gols. Então o Hulk, embora pode ser que não chegue a 100 gols com a camisa do Atlético, esse ano certamente não, embora ele possa repetir a mesma sequência, dificilmente chegaria a 100 gols. Mas ele está num caminho aí para chegar a 100 gols pelo Atlético em breve, né? Esperamos que ele fique por mais tempo. E ainda assim, mesmo chegando a 100 gols pelo Atlético, ele ocuparia no máximo a 20ª posição em termos de artilharia. Então, só para a gente ver o tamanho do que esses números representam, os números desses 10 primeiros que eu elenquei aqui representam, e que de fato eles precisam ser sempre relembrados e reverenciados ao longo da história. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para a gente terminar esse vídeo é que dos 10 jogadores que eu elenquei aqui, desses 10 artilheiros, inclusive eu citei que o Lucas Miranda, né, não é oriundo de Minas Gerais, tem uma coisa interessante que o meu amigo Fernando, lá do Embaixadores do Galo, tem dito já há algum tempo, é que a gente precisa voltar a formar jogadores, não só da base, mas ter jogadores no clube que sejam mineiros. E eu acho que qualidade para isso no futebol mineiro a gente tem, mesmo aqui na região metropolitana, mesmo em outras cidades do estado, e é interessante porque o Atlético ele é o time que leva em seu nome, carrega em seu nome a chancela de Minas Gerais. Então é importante que a gente possa resgatar de alguma forma, em certa medida, essa necessidade ou essa coisa de ter jogadores que tenham relação, vínculo, não só com o estado, mas com o clube também. Óbvio que se tiver jogador com qualidade em qualquer outro lugar, como agora no Atlético nós estamos cheios de estrangeiros, argentinos, uruguaios, a gente tem que ir buscar onde tiver qualidade, mas a gente consegue garimpar aqui em Minas e fazer essa busca por pessoas que têm identidade, não só com identidade com o clube, mas com o estado de Minas Gerais, que é o que o Atlético carrega em seu peito, em seu nome, em sua história e tradição. Desses 10 artilheiros, 6 deles nasceram em Minas Gerais. O Reinaldo nasceu em Minas, o Mário de Castro, o Guará, o Said, o Baldo e o Nível. Todos eles nasceram em Minas Gerais. Então é importante que a gente possa salientar isso e, como bem tem dito meu amigo Fernando, a gente ainda consegue garimpar pelo estado para que a gente possa continuar mantendo as tradições. Com relação aos atletas mineiros e com aquele nome que nós carregamos no escudo e sendo, evidentemente, sempre a maior instituição do estado de Minas Gerais. Saudações alvinegras, até a próxima. Espero poder trazer na próxima vez aí alguma coisa relacionada à história do Atlético para que a gente possa debater, discutir, conversar e principalmente enaltecer essa grandiosa e gigantesca história alvinegra. Saudações.